Olá, 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 sejam todas muito bem-vindas ao nosso abençoado tempo de mesa. Amém. Bora orar, respira Uhum. fundo, fecha os teus olhos, já começa a te conectar com o momento presente, o aqui e agora, que é o momento mais importante, por isso que se chama presente. Obrigada, Pai, por esse tempo de mesa abençoado que o Senhor já nos deu todos os dias. Obrigada pela vida dessas mulheres, obrigada por ter acordado hoje, obrigado, Pai, por esse lindo dia que o Senhor nos proporcionou hoje. Obrigada, Pai, por essa palavra e por essa série de ensinamentos que o Senhor está nos trazendo para esse tempo de mesa. Eu tenho certeza, Pai, que será um momento de grandes ensinamentos, grandes aprendizados, porque o Senhor vai nos ministrar. Amém. Ministrar em nossos corações, na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Que todas as pessoas, Pai, que estejam à nossa volta, sintam com verdade todos esses ensinamentos que a gente vai Amém. colocar sim em prática, Pai. Porque nós sabemos que ensinamento que não é colocado em prática, ele só é conhecimento. Mas o conhecimento que é colocado em prática, ele vira uma sabedoria. E assim nós caminhamos um lindo caminho, Pai, na tua presença e aplicando todos os ensinamentos que Jesus nos deixou através da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Respira Amém. fundo. Jesus! Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 25, 42. Enquanto vocês vão abrindo aí, essa série Ensinamentos de Jesus veio muito forte para mim, porque a gente está vivendo um tempo que a gente quer mais. Todas estamos com sede, né, da verdade. Então, nossa, tinha um vento na rua e agora parece que congelou as árvores. Que doideira. Mergulhar um pouco mais nesses ensinamentos que Jesus nos deixou vai nos levar em camadas muito mais profundas, sabe? Sair da superfície, sair do raso. Jesus foi um grande professor. Ele ensinou com muita sabedoria. E muitas coisas ele não fez, ele ensinou. Ele trouxe um direcionamento para as pessoas. Quem tivesse olhos para ver, visse, e quem tivesse ouvidos para escutar, que escutasse, né? Até hoje ele nos ensina se a gente se permite ser ministrados pela verdade dele. Ministradas, né? Estamos só entre mulheres aqui. Mateus 25, 42 fala assim: pois eu tive fome e vocês não me deram o que comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede? Ou estrangeiro ou necessitado de roupas? Ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Aí, a gente hoje vai entrar só na primeira parte, porque a gente vai aprofundar bastante nessa passagem, bastante mesmo. A gente vai ficar só no fome, só na palavra fome. Já anotem no caderno de vocês, eu já iniciei, ó, ali as minhas anotações. Coloca aí, Mateus 25, a palavra fome, e do lado vocês vão colocar assim, ó, literal. Necessidades físicas. E abaixo, espiritual. Porque fome, a palavra fome, na primeira camada, é fome, que eu entendo por fome nessa camada aqui, é fome. Eu vou ali, vou comer um negócio e eu vou saciar minha fome, certo? Estão comigo? Certo, né? Se eu sinto fome, eu vou ali comer. Daí eu como, daí eu vou tomar um negócio porque, né, tô só com a xícara aqui na frente, não tenho que comer. Mas o que é o sentido literal? É o que é isso aqui, literal. Eu vou ali e vou comer. Eu tenho fome e eu como. Mas qual é o sentido espiritual da palavra fome? Porque Jesus ele nos ensinou muito com metáforas.
Por isso que ele não fala para todo mundo, ele fala para alguns. Por quê? Para tu discernir a palavra fome, tu precisa querer discernir a palavra fome. Não adianta eu só, eu tô com fome, eu vou ali e eu como. A Márcia esteve conosco no evento da Dani domingo e eu falei muito sobre isso, sabe? Porque muitas de nós, às vezes, nos tornamos ansiosas porque a gente quer saciar uma fome literal. Só que não é essa fome que a gente está querendo saciar. É uma fome espiritual. Jesus falou em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele não estava falando de comida. Essa é a parte espiritual. Vai adiantar a gente ir ali e dar um dinheiro para uma pessoa que não tem inteligência emocional para lidar com aquele dinheiro? O que essa pessoa vai fazer? Vai gastar o dinheiro, não vai investir o dinheiro. Eu já fui essa pessoa. Agora, se eu abrir a minha boca e através da palavra eu saciar aquela fome daquela pessoa, muitas vezes a gente acha que ajudar o próximo, que seria, né, o que Jesus fala aqui na primeira camada, no sentido literal, que é alimentar os necessitados, a gente acha que alimentar é dar o que comer. Mas muitas vezes a gente se engana, porque se eu for ali, eu só ficar dando para a pessoa o que ela sente fome fisicamente, eu não estou ajudando ela. Como é que eu posso ajudar uma pessoa? Saindo do sentido literal, ensinando ela. Por que o Brasil, ele está do jeito que está? Porque tudo começa na educação. Na educação. Por que a gente fala que a gente não cria filhos, a gente treina filhos? Porque quando a gente treina, a gente ensina através da palavra, com direcionamento, com sabedoria. O que é sabedoria? O conhecimento aplicado. Eu vou ali, eu estudo, quem tem filho aqui sabe, e ensina. Eu aplico essa sabedoria através da palavra. Então, eu estou saciando uma fome de conhecimento, que é o que Jesus fez. Eu não sei se todas vocês assistiram Chosen, que tem uma parte que Jesus ensina as crianças. Ele mais ensinava ministrando do que alimentando, certo? O que ele estava saciando ali naquelas crianças? A fome da palavra, do ensino. E esse é o nosso dever como filhas espirituais. Saciar outras filhas com a palavra e não com comida. A nossa ansiedade, muitas vezes, por comer, não é comida física, é comida espiritual, é a palavra. Gente, quando eu começo a falar de Jesus, começo a falar de Deus, a minha fome some. Some. Eu só sinto sede, daí eu fico morrendo de sede. Tomo uns 3 litros de água, de tanto falar. E às vezes a gente se perde porque a gente quer tanto, tanto, tanto ajudar fisicamente o outro, porque a gente existe uma linha tênue do cristão. A gente acha que tem que estar sempre servindo, mas a gente esquece de se servir. O dar e receber, ele deve estar na mesma medida. Eu vou saciar a fome de vocês, mas eu também vou me alimentar. É a mesma medida. Não é só servir, servir, servir vocês, matar a fome de vocês, ou matar a fome das pessoas que estão fora, e eu não matar a minha fome. Porque daí eu vou estar sempre ansiosa. E o que a gente faz quando a gente está ansiosa? Come até as portas dos armários. Porque a gente está buscando fora uma coisa que só vai ser saciada dentro da gente. Não tem outra forma de saciar. Vocês podem escrever que depois desse momento que a gente está vivendo hoje, todos os momentos que vocês irem correndo para a cozinha, querer saciar a fome de vocês, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Porque eu estou aplicando isso. A fome que uma filha espiritual deve matar em primeira mão é a palavra, não a comida. Por isso que o jejum de comida, ele faz a gente ficar muito mais susceptível às coisas, sensível às coisas.
Porque a gente não está alimentando a nossa carne, e o espírito, ele já tá, por não estar alimentando a carne, a gente está deixando o nosso corpo sensível. E o espírito, ele sente muito mais as coisas acontecendo na nossa volta. Quem faz jejum espiritual aqui com propósito sabe o que eu estou falando. A nossa sensibilidade, ela fica muito ampliada. Por quê? Porque eu parei de alimentar minha carne com as coisas que eu quero. Olha o eu. Eu vou me anular. O que que Jesus fala quando todas aqui aceitaram Jesus, certo? Tá, certo. O que que é a palavra aceitar Jesus? Bom, eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu já neguei a mim mesma. Eu já não vivo por mim, eu vivo nele. E se eu vivo nele, qual é a fome que eu devo alimentar primeiro? É a minha ou é a palavra? Agora vocês conseguem perceber o motivo da ansiedade de vocês, da comida? É isso. Eu escrevi assim, ó. Aqui onde fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós somos a boca de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Quanto mais próximas de Deus, da palavra, de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, aplicando os ensinamentos de Jesus a gente estiver, mais a nossa boca vai alimentar o mundo, vai nutrir o mundo. Nós somos a boca de Deus para os necessitados. Fome espiritual, saciada pela palavra, o ensino e a verdade. Faz muito sentido olhando. É isso. Foi isso que eu senti quando eu fui mergulhar na palavra fome. E a gente vai mergulhar em outras palavras que tem em Mateus 25. Tem várias palavras ali. E a gente só ficou na palavra fome. Olha quanta coisa apareceu pra gente só na palavra fome. Por isso que a gente não pode só ir ali e ler um versículo inteiro, sabe? A gente deve olhar para a palavra. Não, mas se Jesus falava em metáforas, o que quer dizer essa palavra? Eu aceitei Jesus. Então tá, então tu aceitou Jesus. Então tu já te negou. Eu não vivo mais por mim, eu vivo por ele. Eu vivo nele. Porque quando eu aceitei Jesus, ele tá em mim. Ele não tá fora de mim. E se Jesus foi boca do nosso Pai, eu aceitei ele, eu também sou boca de Deus. Qual é o meu dever como filho espiritual? Nutrir, alimentar, ensinar, direcionar com sabedoria. Esse é o meu dever, esse é o nosso dever de filhas. E a gente vai ficar hoje só nessa palavra, só na palavra fome, e a gente vai mergulhar, não somente agora nesse tempo de mesa, mas mergulhar ainda mais, sabe? Pedindo revelação. Porque quando a gente acessa algo, Deus, e fala assim, ó, Deus, eu te dou autoridade, legalidade, Pai, para me trazer uma revelação ainda mais profunda, porque sempre vai existir várias e várias camadas. Quem fez Jornada da Alma que sabe o que eu tô falando. Porque a gente acha, ai, tá, eu fui ali e perdoei. Não. Existem várias e várias e várias e várias camadas de perdão. Por isso que a vida, a nossa jornada aqui na Terra, ela nunca vai acabar. Só vai acabar quando esse corpinho aqui deixar de existir aqui. E quanto mais abertas nós estivermos para aprender, mais a gente vai aprender. Se colocando sempre no lugar aqui, ó, de aprendiz. Eu estou sentada aqui aprendendo com vocês. Na mesma proporção que vocês estão recebendo, eu também estou recebendo aqui. E quando eu recebi essa palavra, eu recebi algumas coisas, e agora, escrevendo algumas coisas aqui junto com a Bíblia, que eu não estava com a Bíblia no dia, eu estava só com o celular, eu recebi mais algumas coisas. Então, tem mais coisas para a gente acessar através de Mateus 25. De novo, a gente acha que servir, ó, com a mente. Nós lemos no sentido literal, e a gente só quer saciar a fome no sentido literal das pessoas. Mas Deus não está nos chamando para esta atitude nesse tempo. As minhas irmãs, se vocês perguntarem para elas, conforme elas foram aprendendo
e eu fui direcionando elas, eu parei de dar coisas para elas, eu ensinei elas a conquistar, assim como eu aprendi. E esse é o nosso dever. Se a gente fica sempre dando as coisas para as pessoas, a gente está tirando delas a oportunidade delas crescerem. Aí vem cá, eu vou te dar, olha aqui uma cesta básica. Não, vamos desenvolver o teu talento, vamos ativar a tua identidade. Qual é o momento de vida que tu está vivendo? Isso é alimentar a fome das pessoas, saciar a fome das pessoas. Todos nós carregamos dons, todos os filhos de Deus carregam dons. Se eu ficar aqui sempre ajudando as pessoas e fazendo pix e dando cesta básica, eu não estou ensinando elas. Eu estou só dando. Eu estou só dando. E o ensino? E o que Jesus nos deixou ali? Ser boca de Deus. Nutrir as pessoas através da verdade. Jesus foi crucificado porque ele trouxe a verdade. Ah, mas ele foi lá para o Sermão do Monte e alimentou 5.000 pessoas lá. Mas o que ele ensinou? Multiplicação. Através do quê? Da palavra. Não era mágica. Era palavra. Era verdade. Compreendem o que eu tô falando? Ai, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que a gente fique, Pai, nessa palavra hoje, a palavra fome. Que nós tenhamos, Pai, fome da verdade, da revelação, da palavra, do teu ensino que está disponível para todas as filhas, Pai. Pai, eu me coloco aqui disposta, disponível para ensinar as pessoas, Pai, a pescar. Direcionar as pessoas, Pai. Ativar talentos, ativar dons nas tuas filhas, Pai. Me coloco aqui à disposição. Fala onde tu estiver. Pai, eu estou aqui agora. Eu quero aprender. Me ensina, Pai, a saciar essa fome que não é por comida. Filhas espirituais nunca vão saciar a fome com comida. Quem aceitou a Jesus aqui morreu para a carne, morreu para suas vontades. Tu é uma filha espiritual agora. Uma filha espiritual não mata a fome com comida. A comida da filha espiritual é a palavra, é a verdade, é a revelação, ela busca, ela mergulha para dentro dela. Existem tesouros adormecidos dentro de vocês, dentro de mim. E esses tesouros, eles só vão ser acessados quando a filha espiritual buscar a revelação, meditar na palavra, buscar dentro dela. Nós somos filhas. Tudo que uma filha precisa já está dentro dela. Ela não precisa buscar em lugar nenhum. Silencia a tua mente. Fica num momento sozinha na tua casa. Todas as coisas que tu precisa já estão dentro de ti. Os tesouros que falam na palavra são os tesouros que estão dentro de nós, porque quando Deus colocou a gente como uma semente dentro do útero da nossa mãe, Ele já colocou tudo o que a gente precisava para viver o nosso propósito aqui na Terra. E todas as missões que estão disponíveis, porque nós temos várias missões durante a nossa experiência aqui. Existem várias missões disponíveis. E a gente só consegue discernir tempo, modo, estação quando a gente mergulha verdadeiramente para dentro da gente. Lembrem-se, nós somos filhas espirituais. Essa fome só vai ser saciada através do momento que a gente se colocar dispostas e disponíveis a mergulhar verdadeiramente para dentro da gente. Nós somos o fruto. Nós já demos certo. Estamos dando certo. Se coloquem no aqui e agora verdadeiramente. Se conecta. Deus já está aqui. Deus nunca esteve fora, o Pai nunca esteve fora, Ele sempre esteve em nós. Nós somos a boca dele aqui na Terra. Quanto mais conectadas com Ele nós estivermos,
mais Ele usa a nossa boca para alimentar o povo. Saciar uma fome física não é nem básico. Quando a gente começa a saciar a fome espiritual das pessoas, aí sim a gente começa a viver com uma verdade. Está na palavra. Pai, nós nos colocamos aqui e declaramos aos céus que a partir de hoje, Pai, nós queremos, Pai, nos ensine, Pai, a saciar essa fome espiritual. Primeiro em nós, primeiro em mim. Eu quero aprender a saciar essa fome, Pai, me ensina. Me ensina para eu poder ensinar, Pai. Eu quero aprender para poder ensinar. Porque não tem como a gente ensinar uma coisa que a gente não vive. É mentira. Nós não estamos vivendo na mentira. Nós aceitamos Jesus e nós estamos vivendo na verdade. Primeiro em mim e depois através de mim. Primeiro eu vivo, eu aprendo a saciar essa fome. E depois eu ensino outras pessoas, outras mulheres, outras famílias a saciarem essa fome. Porque não adianta falar. Nós devemos ser exemplo da verdade. É para esse tempo que Deus nos chama. Nós estamos vivendo um preparo. Nós estamos vivendo um preparo. Primeiro nós aprendemos e depois nós ensinamos. Não tem como ensinar o que a gente não aprende. É impossível. Por isso que o mundo anda na mentira. Inclusive, muitos cristãos vivem uma mentira. Porque falam e não fazem. Que sejamos nós as filhas, as primeiras filhas, então. Que assim seja, Pai. Que vivem a verdade. Que aprendem a verdade e ensinam com verdade. A saciar essa fome espiritual que o mundo está precisando. Pessoas estão doentes porque não sabem que existe uma fome espiritual para ser saciada através da palavra que sai da boca das filhas de Deus. Obrigada, Pai, por esse tempo de mesa abençoado. Obrigado, Pai, pela vida de cada filha que está aqui presente. E declaramos uma tarde abençoada na Tua presença. Me coloco aqui, Pai, para aprender mais sobre a palavra fome. Na camada espiritual. Porque no sentido literal a gente já sabe saciar a fome das pessoas. Mas não é para essa fome que Deus está nos mostrando, nos direcionando a aprender a saciar. Obrigada, Jesus. Eu amo e honro a vida de cada mulher que está aqui. Respira fundo. Obrigada, Jesus. Quem quiser ir está liberada. E quem quiser falar alguma coisa, o áudio está liberado. Eu achei essa palavra Não está muito saindo o áudio. O que será que é, hein? Deixa eu ver aqui. Fala, Vanessa, de novo. Eu achei essa Aí. palavra muito forte. E ela tocou em mim profundamente, porque enquanto tu estava falando, eu estava orando, pedindo para Deus mais direção para mim durante o dia e mais sabedoria. Porque, que nem eu falei para Caroline, essa semana eu comecei a escrever o meu livro. Eu comecei a escrever o meu livro e acho que isso está sendo tão bom para mim, porque além de eu contar minha história,
A Márcia me mandou um áudio dizendo que ela já vê o meu livro fazendo muito sucesso e eu só tenho que agradecer a você e dizer que eu te amo muito, Kit. Muito obrigada. Obrigada eu, obrigada pela tua palavra. Mais alguém quer falar? Vou liberar mais um áudio para alguém falar. Temos um minutinho aí. Ninguém mais? Hoje eu tô sensível, gente do céu. Vocês sentiram aí também? Já que ninguém vai, eu vou, né? Nesse domingo, né, eu tive um momento, assim, foi muito disso que tu trouxe, Cris, sobre quanto que eu tenho agradecido à sede, sabe? Porque eu vejo tudo que Deus vem fazendo, né, que não seria possível se Ele não tivesse colocado lá atrás isso em mim, né? E como que é louco, né? Porque como Ele é infinito e abundante, quanto mais a gente bebe, olha, só de falar já me arrepio, só de falar, mais a gente quer beber, né? E eu falo isso por conta da Bíblia em si, né? Da palavra mesmo, porque é uma coisa que é tão fácil a gente consumir, né? Tu mesmo traz isso, né? A gente consumir de outras pessoas, de outras fontes, mas a gente pegar a Bíblia para ler, né? Eu acho que com certeza uma batalha espiritual, né? Muito grande, porque é totalmente diferente. Até mesmo eu tenho essa experiência também de ler no celular e quando pega a Bíblia é outro paranauê, é outro lance, assim. Então, quanto mais a gente tem essa fome, mais a gente tem essa sede, não tem como, é um ciclo virtuoso, né? É um ciclo virtuoso, assim, e é isso que tem me permitido manter, né, a constância, me manter na caminhada, porque os desafios da mente, eles acontecem todos os dias, né? E é tão massa, né, quando a gente conversa com alguém e a gente lembra de uma passagem para falar, né, tu não vai falar a tua opinião, porque a tua opinião não interessa, né? Mas é algo assim que vem puro, né? Exatamente o que aquela pessoa tá te pedindo ali, e é tão legal quando a gente vê a fome da outra pessoa, né? Porque hoje eu também tenho tido essa visão, assim, de saber quando é algo que aquela pessoa vai receber. E quando é algo que não é o momento de falar, que tu vai ouvir a opinião da pessoa e tu não vai entregar nada para ela, sabe? Tu vai entregar carinho, atenção, claro, mas tem pessoas que não é a gente sair abrindo a boca para todas as pessoas para falar o que a pessoa ainda não está pronta para receber, porque Deus é com a gente assim também, né? Ele não nos entrega o que a gente ainda não está pronto para receber. Exatamente. Muito obrigada, Carolyn. Vocês sabem que de um tempo para cá, faz um tempo já, que eu parei de assistir pregações. Por quê? Porque quando a gente assiste uma pregação, a gente está escutando uma mensagem que a pessoa acessou. Só que onde Deus fala comigo? É escutando uma pregação ou no silêncio? Sozinha. Ele está em mim. De novo, eu aceitei Jesus, ele está em mim, eu estou introjetada nele. Não vai ser escutando algo que eu vou aprender o que está disponível para mim. A gente chegou um tempo, gente, que Deus ele não quer mais que a gente assista, pegue intermediários. Ele quer que a gente vá direto nele. Como é que eu vou direto nele, na fonte, que amanhã eu vou falar sobre água, né, o beber? Como é que a gente vai ir direto na fonte se a gente está sempre com alguma coisa, sempre com, sabe, um intermediário ali? O que a pessoa que está pregando ou, né, falando, ela acessou com base no entendimento dela. Dela. Aquela palavra, ela estava disponível para ela. E é válido durante um tempo a gente assistir essas pregações, é muito válido para a gente aprender. Só que existem outras camadas de aprendizado que já estão disponíveis. E quando eu parei de assistir pregação e eu fui mergulhar nas camadas que estavam disponíveis para mim, eu comecei a acessar coisas que estavam disponíveis para mim, aprendizados para mim, no meu individual. Aí eu entendi, assim, tipo,
É isso, sabe? Tudo é necessário, indispensável durante um tempo, modo estação. Agora chegou o tempo de eu discernir, eu e Deus, o que está disponível para mim agora. E se isso tocou no coração de alguma de vocês, é porque chegou o tempo de vocês pararem de assistir pregações, pararem de colocar intermediários entre vocês e Deus. Se mexeu com alguma de vocês, faça, seja obediente. Porque sempre vai existir outras camadas. E é maravilhoso tu receber uma revelação para ti, não uma revelação que o outro recebeu e passou para ti. Compreende? Uma pregação é uma revelação que o outro recebeu e passou para ti. Agora existe algo mais profundo que Deus quer revelar para ti, assim como está revelando para mim. Pega Mateus 25 e fica ali, não querendo entender com a tua cabeça. Receba do teu espírito aquelas palavras. E amanhã a gente vai falar de sede, tá, meus amores? Amo muito a vida de vocês. Uma excelente tarde para vocês e até amanhã com a sede. Ai. Amém.